Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez à casa pelo convite, pelas portas abertas a mim, ao estudo, ao trabalho. Tenho aprendido muito e fico feliz hoje em dividir um pouquinho com vocês do muito que eu tenho aprendido e do muito que ainda tenho a aprender. É bom que, como a minha irmã fez a prece, né, e a gente tem a afinidade, sem a gente conversar, ela falou um pouquinho na prece sobre o tema, né, que eu preparei para conversar com vocês hoje, que é o pensamento. Né, como foi dito na prece, vamos esvaziar, vamos deixar todas as nossas preocupações, né, os pensamentos ruins, o lado de fora, para que aí possa entrar as coisas boas, as palavras de amor que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos começar falando sobre saúde, né, entender sobre a ótica, sobre a visão espírita também, o que é a saúde. Para muitos de nós, a saúde é simplesmente a ausência de uma doença. Né? Eu estou bem, estou saudável, não tenho dor, não vou ao médico, não tomo remédio, então eu tenho saúde. Né? A medicina já caminha lado a lado e caminha para que elas se encontrem lá na frente, com certeza, com a espiritualidade. Quando eu fui procurar a definição de saúde, né, a definição da Organização Mundial de Saúde, olha o que eu encontrei. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de aflições e enfermidades. Então, é um conjunto de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de onde eu estou, também da questão social, que leva o indivíduo a ter saúde ou não. A definição de saúde também, como eu disse, a medicina está chegando pertinho da espiritualidade, tem a definição no livro O Consolador, né, do Emmanuel. Esse livro é bem legal, que são perguntas que foram feitos. O Emmanuel se propôs a responder as dúvidas que ficaram ainda após o livro dos Espíritos e os estudiosos do Espiritismo. E ele tem uma pergunta também. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Estamos encarnados, temos um corpo, mas somos um espírito. Para que estejamos saudáveis, né, na plenitude da palavra, tem que estar tudo caminhando junto. O espírito, o corpo, a mente, e é isso que a gente vai entender um pouquinho mais na aula de hoje. Joana de Ângeli diz: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo um sobre os outros. Se eles interagem em um fluxo contínuo, quando um desses aspectos se desequilibra, todos se desequilibram também. A saúde é o resultado não só de nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Pensamentos também, a gente estudando, começa a abrir um pouquinho mais a nossa visão, entender que pensamento não é somente no aspecto intelectual, de conhecimento, de cérebro. A gente abre um pouquinho e entende o pensamento como a força, né, de querer, a vontade de pensar, executar uma coisa e fazer com que ela se realize. Então, envolve muito mais do que simplesmente um pensamento, uma coisa física, né, que acontece só no cérebro e que não interfere no ambiente ou não interfere nas minhas relações.
ele interfere em tudo. Então vamos entender também um pouquinho mais do pensamento sobre essa visão, tá bom? O que é o pensamento? É a faculdade de pensar logicamente, refletir. É uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade são elementos plásticos e organizadores. Emmanuel, no Pão Nosso, pensar é criar. É uma força criadora. Então eu posso, através da força do pensamento, né, diferente do que a gente já não entende mais, o pessoal que já estuda um pouquinho mais, já sabe que não é vou pensar, vou movimentar o copo, ou vou criar ou aparecer alguma coisa, plasmar uma coisa aqui, não é isso. Mas através do pensamento correto e você ter uma coerência com as suas atitudes também, junto com os pensamentos, a gente consegue criar e plantar as coisas que a gente vai colher lá na frente, ok? Por isso que ela molda a matéria. No livro Nos Domínios da Humanidade, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então é muito mais sério do que simplesmente vamos evitar os maus pensamentos. Como se evitando ou não repetindo, eu pudesse apagar aquilo. Nós sabemos, estamos aqui, estudando e, né, sobre a reencarnação também, em alguns momentos, né, outras palestras, e a doutrina espírita traz muita literatura sobre o assunto. A gente sabe que a gente traz, inclusive, pensamentos e situações de outras existências. Por isso que fica difícil a gente tentar entender e se questionar alguma coisa que eu estou colhendo agora, o que eu tenho vivido na minha vida. Não, esse não é o tipo de pensamento que eu tenho, isso não é a conduta que eu tenho. Nós não sabemos o que fizemos, é melhor que a gente nem saiba algumas coisas, mas a gente pode sim estar tendo resultados agora de pensamentos e ações que nós fizemos em outras existências e há muitos e muitos anos atrás. Né? Sabemos que somos imortais, só mudamos de roupa e voltamos para cá. Okay? Agora, pessoal, vamos entender. Então, a gente já entendeu o pensamento numa visão mais ampla, não é somente uma questão cerebral. Vamos entender isso, como a gente faz para melhorar, né, o nosso pensamento e chegar lá nas nossas atitudes. O pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento, ok? Isso. Vamos fazer aqui, depois eu vou usar ali. Opa, essa não tá. Então, pensamento, sentimento e comportamento. Vamos imaginar isso como uma engrenagem. Se uma delas, né, não gira perfeitamente, se falta o óleo ali, o que acontece com todas? Elas também não funcionam perfeitamente. Ao mesmo passo que se eu quero mudar o padrão de uma ou da outra, do sentimento, do pensamento, do comportamento, eu posso mudar uma e que eu vou transformar todas. Então, elas estão sempre interligadas. Percebam isso em todas as nossas atitudes, né, do dia a dia. Às vezes, uma ideia que começa ali pequenininho, a hora que eu vejo, eu já estou transformando aquilo em palavras, já estou transformando aquilo em atitude, e eu tenho um comportamento. Evitar para que esse comportamento, mais para frente, não vire o hábito, que o hábito não vire um vício, né, e aí as coisas vão acontecendo. Então, uma coisa que começou através de um pensamento pode se transformar em coisas muito mais difíceis depois de serem resolvidas, né? A gente tem, e não é patrimônio do Espiritismo, apesar de a gente usar muito, e aparece quase sempre nas palestras ou cursos, o orai e vigiai, né, que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus. O mesmo acontece aqui. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, pois eles podem se transformar em palavras. Vigiar as nossas palavras,
pois elas podem se transformar em ideias. Vigiar as nossas ideias, pois elas podem se transformar em ações. Vigiar as nossas ações, pois elas podem se transformar em hábito. E vigiar os nossos hábitos, para que não se transformem em vícios. Orar e vigiar, e mais uma vez, a gente escuta aqui na intenção de que consigamos um dia colocar em prática. Né? Aí, pessoal, tem um livro, às vezes a gente fica imaginando, buscando, né, algumas coisas e lendo, procurando. Para quem chegou na doutrina espírita agora, fica muito distante o que acontece no plano espiritual. Às vezes lê um livro e fala, nossa, né? Que viagem. O que será que a gente faz quando a gente vai para o plano espiritual? O que eu aprendo lá? Será que eu aprendo aqui e executo lá? Eu aprendo lá e executo aqui? Como que é isso? E aí esse livro, o prefácio dele já começa exatamente assim. É um livro que é utilizado, é uma cartilha, eles falam cartilha falada, né, que o Emmanuel diz que é utilizado no plano espiritual, e ele usa inclusive o mesmo nome para o livro. Aqui no plano espiritual a gente usa o nome Pensamento e Vida, e eu vou mandar aí para vocês através da psicografia com o mesmo título, que é o Pensamento e Vida. Vou ler um pouquinho para vocês do prefácio, que é onde ele explica como que ele vai mandar o livro e como esse livro é utilizado no plano espiritual, para a gente tirar um pouquinho da ideia, às vezes quem chega no espiritismo, tem gente que está chegando agora, de que as coisas são muito distantes ou diferentes do que a gente aprende aqui, do que a gente vive aqui. Não vai aprender só coisas do espírito, o espírito longe do que a gente acaba não se imaginando espírito. E nós somos espíritos, então a gente aprende coisas úteis para nós mesmos. Okay? Então, perguntou-nos coração amigo se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembrando-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Então pode ser que nós já estudamos esse livro, estamos vendo pela segunda, terceira, quarta vez a mesma coisa, né? Isso que a gente acaba esquecendo. Pensamento e vida chamamos-lhes no mundo espiritual, e sobre a mesma designação oferecemos-la aos nossos amigos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Okay? Então, ele diz aqui bem claramente que nós estamos internados aqui. Vamos levar bem ao pé da letra. Estamos internados porque somos enfermos e necessitados de mais uma experiência na Terra, nesse hospital, nessa escola, para depois a gente poder voltar para lá, quem sabe estudar mais uma vez e voltar para cá e estudar mais um pouquinho, né, que isso nunca acaba. Okay? Aí no primeiro capítulo ele fala, a mente é o espelho da vida em toda parte, onde na minha vida, nas minhas atitudes, eu vejo reflexo de mim mesma. Né? Nos meus relacionamentos, eu vejo o reflexo daquilo que eu emito para o outro, não tem jeito. Nós não podemos mais culpar o outro, observar só o defeito dos outros, porque eu estou emitindo e eu estou recebendo normalmente e na maioria das vezes na mesma sintonia. Né? O meu pensamento ele chega até o outro e fica todo mundo envolvido, do mesmo jeito que o outro também, o pensamento do outro chega até mim e o ambiente, a nossa vida vai se moldando, né, as pessoas que a gente convive, o pensamento de cada um. Ok? Então esse é o prefácio do livro, é um livro bem curtinho, para quem, né, tem dificuldade ainda do hábito da leitura, ele é curtinho, assim, os capítulos, então pode traçar um plano aí, vou ler um capítulo por dia, é uma página e meia, e é muito rico em conteúdo. A gente vai voltar para ele daqui a pouquinho, tá? No capítulo 8 do mesmo livro, do Pensamento e Vida, fala sobre associação.
Se o homem pudesse contemplar com seus próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Não, eu não nasci na família errada, eu não estou no emprego errado, eu não estou na casa espírita errada, na religião errada, né? Não preciso ficar me buscando em todos os lugares. A gente vai andando de acordo com as nossas afinidades e vai encontrando pessoas, estabelecendo relações através dessa associação, né, dessas correntes de pensamento. Okay? E aí esse capítulo vai falar mais especificamente sobre a enfermidade, como que um pensamento pode interferir, né, na saúde ou causar uma enfermidade, no sentido não só de ausência de, né, ter a saúde plena, não só ausência de doença, mas a enfermidade mesmo, que pode ser em qualquer aspecto, pode ser físico, mental, espiritual, pode ser tudo junto também, ok? Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Okay? Então, isso é uma afirmação sobre todas as doenças. Então, vamos repensar, pensar como está a minha saúde, como eu estou e onde eu posso, o que eu posso melhorar, ou então o que eu posso aprender com essa enfermidade, né? Mudar o meu padrão para... A gente não fala em cura, eu não vou mudar o pensamento, eu vou me curar, mas porque a gente sabe que tem doenças, tem situações que é a questão reencarnatória, algumas provas que você escolheu mesmo para passar. Mas é como você vai passar por essa doença. Você vai passar de uma maneira otimista, você vai passar na cama, você vai, né, entrar em uma depressão, como que você vai passar por essa enfermidade. Bom, quando nós estamos doentes, normalmente a gente procura um médico, né? Esse médico nos receita remédios ou uma terapia, qualquer coisa. Quando não funciona, né? Eu estou medicado, eu estou me cuidando, mas eu não me sinto bem, eu não estou bem. Pode ser que eu esteja bem fisicamente, mas eu estou desanimado, ainda não consigo voltar à minha rotina. Tem um médico que nunca vai deixar a gente na mão, né? Médico dos médicos. Famoso. Jesus. Tem um livro do José Carlos de Luca que chama O Médico Jesus, que também é nesse esquema, um livro de fácil leitura, com a recomendação, e tem muitas coisas válidas também. Aqui eu vou dar uma receitinha para vocês, ele dá uma receita maravilhosa. Receita para ficar doente. Então é só a gente fazer tudo ao contrário que a gente não fica doente, ok? Então, dica número 1, coma muita porcaria, use drogas e beba bastante. 2, cultive a sensação de que sua vida não tem sentido e nem valor. Faça coisas que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. Seja rancoroso, supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. Culpe os outros de todos os seus problemas. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fique obcecado com eles. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Fuja de quaisquer coisa que se pareça com o senso de humor. Não expresse seus sentimentos e opiniões, os outros não vão gostar. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Discuta amplamente suas próprias doenças. E se tiver uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela em todas as oportunidades. Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Então já sabemos como não agir. Fazendo tudo isso, ao contrário, estaremos bem. Ou então se conseguirmos pelo menos algumas deles, né?
porque a gente se pega ainda fazendo muitas dessas coisas. E aí também, no mesmo livro, né, o Médico Jesus José Carlos de Luca, na verdade essa história, ele usa, né, uma história, vem da filosofia japonesa, e ele usa para falar, nesse caso, sobre a enfermidade. Essa historinha conta o seguinte, que era um mestre, né, que as pessoas vinham procurá-lo para que ele desse conselhos. Aí chegou uma pessoa pedindo o conselho dele. Essa pessoa chegou cheia de dúvidas. Olha, eu preciso saber, me falaram que você é muito bom, eu estou com muitas dúvidas, eu quero aprender, se você puder me ajudar, eu estou com isso, né? Falou. E o mestre falou, espera um pouquinho, vamos tomar uma xícara de chá, depois a gente conversa. E aí ele começou a colocar o chá na xícara, a xícara encheu e ele continuou colocando chá e o chá derramou. E, né, a pessoa que foi procurar, vamos, mestre, para, já encheu a xícara, por que você está colocando ainda? Aí ele foi explicar, essa xícara é você, é a sua mente. Você chegou aqui para me procurar para meus conselhos, mas a sua cabeça já está tão cheia de opiniões, de dúvida, de pensamentos, que não cabe mais nada. Qualquer coisa que eu colocar agora na sua xícara vai transbordar. E aí, ele, nesse capítulo 20 do Médico Jesus, ele fala sobre essa historinha, mas sobre o enfoque da enfermidade. Né? Então, vou ler um pedacinho aqui. Sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo se antes você não esvaziar seus conteúdos? Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia e cheia de líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar a sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Então, para a gente é muito importante entender, por isso que nós, né, começamos já falando, não estamos falando de conhecimento. Não preciso tirar o meu conhecimento prévio para que conhecimentos novos cheguem. Pelo contrário, eu posso encaixar todo o conhecimento naquilo que eu já tenho e eu vou construir na minha base. Estamos falando de pensamentos ruins, viciosos e alguns hábitos que a gente tem, tá bom? Muitos enfermos vão aos santuários de fé em busca da cura, mas as suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceito, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Quantas pessoas chegam às instituições mesmo, seja na casa espírita ou numa igreja, onde quer que seja, para ser curada. E aí vem numa palestra e sai falando, não fui curada. Cheguei na minha casa, estava com a mesma dor. Quando eu cheguei lá, o passe não me curou, a aguinha não me curou. E aí já começa a falar, né, não serve, o espiritismo não serve para nada, não me curou. A pessoa está com tanta coisa na cabeça, com tanta ideia, né, equivocada, que realmente ela não vai alcançar não a cura, mas nem a melhora, né? Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize os seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior, que é muito difícil de ser feito. O silêncio, eu pelo menos não consigo, não cheguei lá. O silêncio da boca a gente ainda consegue, mas você está pensando em que foi assim, eu estou em silêncio, você está pensando, nossa, eu preciso ficar em silêncio, estou em silêncio. Pronto, já não está em silêncio com a mente, porque já está lá produzindo um monte de coisa. Né? Então, é uma prática, um hábito, a meditação é difícil, é para poucos, mas é muito válido e necessário. Principalmente nesse processo de esvaziar a xícara. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples e possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos. Que o nosso olhar seja compassivo, que a nossa língua silencie a maldade,
Que nossos gestos estejam sempre impregnados de ternura. Dessa forma, estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar o nosso corpo. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem ou com algo ruim que nos possa acontecer. São exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. Se eu quero me livrar de uma doença, eu penso tanto nessa doença, no tanto que eu seria feliz se eu não tivesse ela, no tanto que ela me incomoda, no tanto que eu peço para Deus tirar essa doença, pelo amor de Deus, e faço minhas orações. Eu não estou desviando meu pensamento dela nem um minuto. Como que eu alcanço a cura? Cadê a minha fé de que Deus sabe o que eu preciso? De que Deus permite porque é necessário? Então, esvaziar a mente, inclusive, das nossas preocupações. O Mestre Jesus sempre demonstrou fé inabalável, serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um. Abra então a sua mente para receber a presença de Deus, mas para isso você precisa esvaziar a sua xícara. E agora nós vamos pensar do que ela está cheia. Do que a nossa xícara está cheia. Somente quando ela estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. Então vamos levar essa mensagem com a gente para a gente refletir em casa também, na hora que a gente tiver um tempinho, conseguir silenciar um pouquinho mais, né? Vamos pensar o que está sobrando na nossa xícara para que possa entrar mais amor, para que possa entrar mais Deus, entrar mais fé, entrar mais coisas boas, e vamos deixar as coisas ruins saírem. Okay? Tem um capítulo que fala só sobre a enfermidade. Tá? Eu vou ler alguns trechinhos para vocês aqui. Que fala como que as nossas atitudes, que as nossas emoções podem chegar a afetar o nosso corpo físico. Tá? Tem estudos que são bem mais profundos sobre isso, mas não é a minha área. Talvez vocês escutem um médico falando sobre isso. É muito rico, porque né, eles entendem o funcionamento do corpo, de cada célula e o nome de cada partícula, então fica mais rico ainda. Tem muita coisa para a gente aprender, tá? Então é uma visão mais geral para todos. Toda emoção violenta sobre o nosso corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Nós falamos já sobre a engrenagem. Então imagina o que essa sensação, esse pensamento causa na nossa engrenagem. Uma martelada, vai cada pecinha para um lado. Toda aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do enfermo. Dá licença. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a casa pelo convite, pelas portas abertas a mim, ao estudo, ao trabalho. Tenho aprendido muito e fico feliz hoje em dividir um pouquinho com vocês do muito que eu tenho aprendido e do muito que ainda tenho a aprender. É bom que, como a minha irmã fez a prece, né, e a gente tem a afinidade, sem a gente conversar, ela falou um pouquinho na prece sobre o tema, né, que eu preparei para conversar com vocês hoje, que é o pensamento.
né, como foi dito na prece, vamos esvaziar, vamos deixar todas as nossas preocupações, né, os pensamentos ruins, o lado de fora, para que aí possa entrar as coisas boas, as palavras de amor que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos começar falando sobre saúde, né, entender sobre a ótica, sobre a visão espírita também, o que é a saúde. Para muitos de nós, a saúde é simplesmente a ausência de uma doença, né? Eu estou bem, estou saudável, não tenho dor, não vou ao médico, não tomo remédio, então eu tenho saúde, né? A medicina já caminha lado a lado e caminha para que elas se encontrem lá na frente, com certeza, com a espiritualidade. Quando eu fui procurar a definição de saúde, né, a definição da Organização Mundial de Saúde, olha o que eu encontrei. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a casa pelo convite, pelas portas abertas a mim, ao estudo, ao trabalho. Tenho aprendido muito e fico feliz hoje em dividir um pouquinho com vocês do muito que eu tenho aprendido e do muito que ainda tenho a aprender. É bom que, como a minha irmã fez a prece, né, e a gente tem a afinidade, sem a gente conversar, ela falou um pouquinho na prece sobre o tema, né, que eu preparei para conversar com vocês hoje, que é o pensamento, né? Como foi dito na prece, vamos esvaziar, vamos deixar todas as nossas preocupações, né, os pensamentos ruins, o lado de fora, para que aí possa entrar as coisas boas, as palavras de amor que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos começar falando sobre saúde, né, entender sobre a ótica, sobre a visão espírita também, o que é a saúde. Para muitos de nós, a saúde é simplesmente a ausência de uma doença, né? Eu estou bem, estou saudável, não tenho dor, não vou ao médico, não tomo remédio, então eu tenho saúde, né? A medicina já caminha lado a lado e caminha para que elas se encontrem lá na frente, com certeza, com a espiritualidade. Quando eu fui procurar a definição de saúde, né, a definição da Organização Mundial de Saúde, olha o que eu encontrei. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de aflições e enfermidades. Então, é um conjunto de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de onde eu estou, também da questão social, que leva o indivíduo a ter saúde ou não. A definição de saúde também, como eu disse, a medicina está chegando pertinho da espiritualidade, tem a definição no livro O Consolador, né, do Emmanuel. Esse livro é bem legal, que são perguntas que foram feitos. O Emmanuel se propôs a responder as dúvidas que ficaram ainda após o Livro dos Espíritos e os estudiosos do Espiritismo. E aí tem uma pergunta também. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Estamos encarnados, temos um corpo, mas somos um espírito. Para que estejamos saudáveis, né, na plenitude da palavra, tem que estar tudo caminhando junto. O espírito, o corpo, a mente, e é isso que a gente vai entender um pouquinho mais na aula de hoje. Joana de Ângeli diz: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído